E aí, meus amiguinhos? Estamos reunidos para mais um podcast Revalida. Hoje vamos falar com a doutora Luciana. Ela vai contar para a gente o que foi que ela fez para aprovar na prova do Revalida. Vamos conversar sobre algumas coisas, vamos entender o que foi que ela fez, quais foram as coisas que ela achou importantes, as dicas que ela tem para dar para nós, e nós vamos aprender com o testemunho dela. Ela é aluna do curso TIPS, e aí a gente vai saber as coisas que são importantes que foram importantes para a aprovação dela. Boa tarde, doutora Luciana, tudo bom? Boa tarde, Rafa, tudo bem? Me conta, como foi que você me conheceu? Então, Rafa, primeiramente gostaria de te agradecer. Eu te conheci assim, eu estava nessa época eu estava trabalhando e precisava começar a estudar e não tinha estímulo, então eu estava super perdida. Chegava do trabalho, eu catava alguns vídeos no YouTube ali, mas estava muito perdida em relação ao estudo. E aí tu entraste em contato comigo e me convidou para participar do grupo, sendo que eu já havia visto alguns vídeos, mas assim eu não estava com aquele estímulo para estudar. Então, graças a esse dia que tu me convidaste, eu pensei, não, mas eu vou começar a olhar mais os vídeos que eu já tinha gostado, antes mesmo de tu entrares em contato. E então, comecei a olhar os teus vídeos, segui todos os vídeos que tu publicavas no YouTube. Primeiramente, os vídeos gratuitos. Depois eu passei como eu gostei muito e foi um baita estímulo para mim, foi o que me deu para começar a estudar. Eu comprei o TIPS, só teórico. Entendo que graças ao TIPS eu aprovei, porque naquela época eu estava trabalhando e estudando, então eu comecei a levar bem a sério. E, na verdade, eu estudei só pelo TIPS. Me conta, quais foram as coisas, porque você disse para mim que já fez a prova em 2016, em 2020 e aí você fez em 2021, não foi isso? Qual foi a diferença do seu estudo nas outras vezes que você fez a prova e em 2021 que você aprovou? O que foi que você fez de diferente? Dedicação, Rafa, e o estímulo, é óbvio que o nosso estudo em grupos e a organização do teu curso. Então, das outras vezes, a gente, na verdade, estudava, mas estudava muito perdido. Aí, o que eu fiz é diferente. Eu comecei a partir daquele momento que eu achei o grupo, que eu achei vocês, que eu achei, no caso, que tinha um curso voltado para isso, eu comecei a ter estímulo para estudar, e aí me dediquei. Entendi. Isso que eu fiz é diferente, a dedicação, e seguindo todas as dicas que tu davas lá, tudo que tu davas, não perdia um vídeo, e também tentava olhar outros cursos, mas assim, não desfazendo dos outros cursos, mas longos e não voltados para o Revalida em si. Então, eu passei a me dedicar só ao TIPS e seguir todos os teus conselhos lá. Entendi. E me dedicar, dedicação, isso que eu fiz. Entendi. Quais dicas você daria? Porque você se preparou para a prova teórica, então você sabe como é que foi a sua preparação, as coisas que você fez. O que você poderia dar de dica para uma pessoa que vai fazer a prova teórica? O que ela deve fazer? Ah, estude desse jeito. Faça isso, isso, isso. O que você diria para a pessoa? Resolver questões anteriores, estudar todos os casos que já caíram, muitos se repetem, priorizar os que já caíram, mas sempre estudar tudo na medida do possível, mas priorizar coisas que já caíram, porque na verdade se repete bastante o Revalida. Em outras palavras, né? Então, assim, caiu certo tema, como bem, tal qual a gente fazia lá no YouTube, né? Caiu, vamos por um exemplo, hipoglicemia. Aí a gente estudava aquele tema e destrinchava aquele tema e não só a questão em si. Tal Entendi. qual a gente faz nas tuas lives. Ou seja, estudar baseado nos temas que mais caem, as coisas que caem também, né? Me diz, você fez o curso, você estudou através das questões, lá no método que a gente... muitas pessoas me perguntam assim, Rafael, eu estou pensando em fazer o seu curso e fazer outro curso. Aí eu sempre digo, olha, escolha, faça um ou faça outro. Por quê? Você fez o curso, você sabe. O método é muito diferente. Em outros cursos, geralmente, se estuda a teoria e depois da teoria o cara faz alguns simulados, algumas questões. Dentro da minha lógica de preparação, eu acho que o mais importante é você estudar as questões, ir direto para a questão e tirar todo o conhecimento que você precisa da questão. As minhas aulas são baseadas nas questões, os resumos, tudo é baseado nas questões, e é por isso que eu, um cara que é generalista, eu consigo fazer um curso para o Revalida baseado na probabilidade do que mais cai. Então é isso. Ou seja, o cara me perguntar, Rafael, tu é especialista em quê? Eu posso dizer hoje que eu estou me especializando na prova do Revalida do INEP. Né? Não sou especialista em clínica, em saúde da família, em ginecologia, em obstetrícia, nada disso.
mas eu estou me especializando na prova do Revalida do INEP. Porque se for falar de UFMT, já é outra coisa totalmente diferente. É outro mundo. O que você fez depois que você aprovou? Você aprovou na prova do Revalida, chegou lá, conseguiu, tirou a sua nota, olhou lá a nota, estava lá aprovada. E aí, como foi que você pensou para se preparar para a prova prática? Porque a prova prática é totalmente diferente da teórica. É outra coisa. O que você sentiu quando você aprovou e como foram os próximos passos aí? Então, Rafa, eu aprovei na teórica, né? E para a prática, como a gente sabe, né? Todo mundo que fez, acho que sabe que mudou bastante a metodologia, a maneira de tomar a prova, e isso me causou um estresse psicológico muito grande na hora da prova. Então, eu, na primeira etapa, eu desaprovei. Aí, refiz a prova agora e aí aprovei. A prova prática, então, você fez 2 vezes a prova prática. Na primeira você desaprovou e na segunda você aprovou. O que foi que fez você aprovar na prova prática? Quais foram as coisas importantes que você daria de dica aí para quem vai fazer a prova prática? Então, primeiramente, repito, dedicação, né? Dedicação, porque, tipo, eu sentava de manhã para estudar e levantava tardinha. Aí eu arrumei um grupo de estudos para mim. Como a primeira vez eu tentava estudar sozinha, baseada nas dicas do TIPS, mas, tipo, não é a mesma coisa, porque a gente não tem como treinar checklists, não tem como fazer surpresa, não tem como fazer nada diferente. Então, eu achava que estava bem, até para te tirar uma base que tu não tá bem no estudo, é bom tu ter o grupo de estudos tal qual a gente montou, né? E aí, o que eu fiz? A primeira vez, eu tentei estudar sozinha. Eu tentei estudar sozinha, mesmo seguindo as dicas, mesmo me dedicando. O estresse psicológico foi muito grande pela metodologia. Da segunda vez, o que eu fiz? Eu não tive a oportunidade de frequentar o TIPS presencial, por conta de que eu moro longe, né? Sou do Rio Grande do Sul, e também por conta de dinheiro, porque eu estava ainda trabalhando nessa época. Aí eu fiz online, seguindo todas as dicas, o esqueleto, só que dessa vez eu fiz diferente. Dessa vez eu busquei uma outra pessoa que estudou comigo, posso até citar o nome dela aqui, Tamires. Aprovou também. A gente seguindo todas as tuas dicas, Rafa, a gente se dedicou ao máximo, treinava, checklist, baseado em temas que já passaram, baseado nas lives nos temas que tu ia dando no grupo ali, e treinar, checklist, e não tentem estudar sozinho. A gente não tem uma ideia quando estuda sozinho como é que tá. Eu achava que estava muito bem, eu mesmo fazia minhas coisas e, tipo, eu que me aprovavam, Deus aprovava, né? Entendi. Então, tipo, minha dica é não tentem estudar sozinho, estudar em grupo ou com outra pessoa. Entendi. Teve uma coisa que você falou aí, uma palavra que você falou que eu acho que é importante a gente falar, porque sempre eu falo dela, porque a gente, pode ser que uma pessoa esteja assistindo com uma primeira live essa. Eu nunca assisti nenhum vídeo e assisto a primeira vez. Então você falou que foi muito bom que você se juntou com uma amiga que seguia a mesma metodologia que você. Isso é muito importante. Eu fiz outra entrevista com outra colega e ela disse o seguinte, olha, às vezes eu tentava estudar com uma pessoa, mas eu queria fazer a estação rápido, em menos de 10 minutos, e a pessoa queria fazer em 12, 13 minutos uma estação. Então não batia, porque a pessoa mais atrapalhava do que ajudava. Isso é uma coisa muito importante. A pessoa que você está estudando com ela tem que estar na mesma vibe que você, se preparando da mesma forma, tentando alcançar as mesmas coisas. Então, a estação do Revalida, ela demora muito. Por isso que você deve fazer ela de forma mais rápida, o mais rápido que você puder fazer. E outra coisa que você falou também foi ter um esqueleto, um checklist padrão. Aí eu queria que você falasse mais sobre isso. Por que é importante? Por que a importância de ter esse padrão, esse esqueleto na sua cabeça? O que ajuda? Ajuda, faz todo o diferencial na hora que tu tá lá dentro, porque quando tu tá lá dentro é um mundo diferente, né? O psicológico tá muito abalado, então o esqueleto te orienta, porque, tipo, tu vai tirando as coisas na anamnese, aí tu vê se tá na folha, o exame físico está na folha. O esqueleto é tudo, porque tu vai te baseando em coisas que já, se te deu informação ali, tu vai tirando informações que são importantes, e também para evoluir, né?
para evoluir a estação, porque se tu não evoluir a estação, eles não te dão as próximas folhas. Então, tipo, o esqueleto é tudo. Tu tens que seguir o esqueleto e saber o que perguntar, não perder tempo com o que já está na folha, saber tudo o que já está na folha. Então, para isso é importante o esqueleto, porque se tu não pergunta, eles não te dão as próximas folhas e aí tu travou a estação. Como foi a experiência lá do dia? Foi diferente do que você havia estudado? Ou quando você chegou lá, você não teve surpresa? Não tive surpresas. Na segunda vez, não tive surpresas. Foi tal qual a gente estudou, foi tal qual a gente fazia os checklists. Claro que algumas estações mais difíceis, outras mais fáceis. Mas assim, dizer, isso eu não imaginava que ia cair, a gente não viu no TIPS, não. Nenhum dos temas que estava lá a gente não viu no TIPS. A gente viu todos os temas. Inclusive, quero ressaltar, Rafa, que uma hora tu falou dos outros cursos, o que acontece não desfazendo os outros cursos. Mas eu comprei o TIPS e comprei outro curso. O que aconteceu? Eu terminei deixando de lado o outro curso por ser muito extenso e não voltado para o que eu queria. Então, eu aconselho realmente o pessoal, claro, para quem quer se especializar, alguma coisa assim. Mas como tu falaste, eu aconselho, por experiência própria, comprei 2 cursos e usei só o teu. É porque é aquilo que a gente fala, todos os cursos são maravilhosos, todos eles são muito bonitos, falam muita coisa, é muito bom. Para o seu conhecimento, para você crescer como médico, são maravilhosos. Já o meu enfoque é totalmente diferente. Eu não quero fazer a pessoa ser médico. Ser médico nós já somos. Não quero fazer você aprender medicina, eu quero fazer você passar no Revalida. Então eu foco no que é direto na prova. Por exemplo, agora na prova de 2021, como você falou, todas as questões a gente já tinha estudado anteriormente. Então você chega lá na prova e é muito massa. Por quê? Porque se eu falasse de forma mais subjetiva e mais ampla, né? Falasse, sei lá, 200 temas, os 200 temas importantes. Aí você ia lá, você não ia enfocar no que era o mais importante de tudo. Você ia chegar lá e ia ficar perdido, porque podia ser que se você não tivesse estudado aquele tema mágico, então, eu tinha estudado um tema que não era importante e tinha deixado o que era mais importante. Isso não acontece. Quando a gente chegou lá, eram justamente os temas que a gente tinha estudado como mais importantes, porque não tem segredo Revalida. O Revalida é um esquema. Se você entender a lógica que eles querem, até se você não sabe o tema, se você sabe bem o esqueleto e você sabe as coisas que podem acontecer, você já está preparado para tudo. Quer ver algumas coisas que eu vou citar e aí você me diz como foi na sua prova. O fato do ator não responder quando você pergunta, o não consta no script, como é que foi para você? Isso é uma coisa. E a questão dos erros. Quando você cometia algum erro, aquele erro ficava na sua cabeça, você ia para a próxima estação, ficava pensando naquilo. Como foi a sua experiência lá na hora da prova, em relação a esses pontos? Na verdade, com a minha experiência da primeira vez, né, do não consta no checklist, não consta no checklist, da segunda vez eu estava bastante preparada para isso, então não me abalei. Inclusive, poucas vezes eu recebi o não consta no checklist, e quando eu errava, que eu sabia que eu tinha errado, que eu tinha ido mal naquela estação, aconteceu com 2 estações, não porque realmente achei difícil, posso até citar uma delas, foi aquela do gráfico, que eu não conseguia nem entender, porque eu já sou ruim da visão, ainda aumentar um gráfico. Mas eu esquecia e seguia adiante, inclusive porque eu estava bem confiante e eram todos temas que eu já tinha estudado e de nada eu saía assim, sem ter feito nem um pouco daquela estação. Inclusive a do gráfico, que para mim foi a mais difícil, alguma coisa eu desenvolvi. Entendi. Então, tipo, eu sou muito confiante dessa prova. E cada estação que eu fazia, eu saía mais confiante. Muito importante que no primeiro dia, como a gente, eu pelo menos no meu entender, foi melhor, deu muita autoconfiança para fazer o segundo dia. O que não aconteceu da primeira prova nossa, que o primeiro dia eles fizeram assim pra gente arrasar, eu não tinha nem vontade de ir no segundo dia. Mas é verdade, é verdade. Eu também senti a mesma coisa que você sentiu. Quando eu cheguei em casa no primeiro dia, aí me perguntaram, meu pai me perguntou, e aí, como é que foi a prova? Eu já fui doido pra falar. Aí cheguei lá e disse, rapaz, eu tenho até medo. Porque a prova foi tão boa, tão boa, tão boa, que eu tenho medo do que eles vão colocar no checklist. Mas depois que eu olhei o checklist, aí que eu fiquei feliz mesmo. Porque o que eu tinha feito, que eu sabia que estava certo. E quando eu vi o checklist, que não tinha segredo nenhum. Porque se você for pensar, por exemplo, vamos lá, dengue, já era um checklist muito batido. Você olha um checklist anterior de dengue,
você vai ver que foram as mesmas coisas. Agora, como o checklist ele é do INEP mesmo, a gente tem a fonte do INEP, então ele é mais desenvolvido. Mas se você for olhar um desses checklists que a gente tem anteriores lá, checklists antigos, ele tem todos os mesmos pontos, as mesmas coisas. Então a gente estava preparado para essas estações. Ou seja, anticoncepção também é muito parecido o checklist. Só que às vezes ele vai para outro caminho. Mas estava muito parecido com aquilo que a gente tinha estudado. Então, quando eu cheguei em casa, eu disse, eita, poxa, eu vou até segurar, porque eu não sei, deve ser difícil amanhã. Chegou no segundo dia, também foi fácil? Poxa. Mas lembra, vou dizer de novo, porque quando eu falo fácil, o pessoal fica com raiva de mim. Não é fácil nem difícil porque o tema é fácil, ou porque a prova é fácil, não é isso que eu estou dizendo. Mas quando você já espera determinada coisa, e você chega lá, e a mesma coisa que você esperava, se torna fácil. Por quê? Porque foi justamente para o que você se preparou. Agora, se você se preparar para uma coisa e chegar lá e for outra coisa, meu amigo, aí você vai achar muito difícil a prova. Então, não foi o que aconteceu. Em 2020, aconteceu justamente isso. Você chegava lá, aí tinha uma estação de leucemia, ou então estação de a lipotímia, e teve uma lipotímia lá na hora. Então, coisas que o cara não estava esperando. Quais dicas você daria para quem vai se preparar para a prova prática? Prática, primeiramente, que todo mundo tenha sorte, como eu, de encontrar uma pessoa que se adapte, né, que realmente se dedique a estudar, como no meu caso, a minha amiga Tamires, né, que a gente fez junto e a gente passou. Graças, muito, muito agradecer a ti também, Rafa, pelo teu curso, pelas tuas dicas, que a gente seguiu, assim, tal qual tu dizias lá, os temas que tu dizias lá, a gente seguia tudo, a única coisa que eu não fiz realmente foi presencial. Então, não tentem estudar sozinho, tentem achar alguém que é compatível e com compromisso, né? Muito importante, que tenha compromisso de estudo e que seja compatível, como o Rafa falou anteriormente. Não adianta tu querer uma pessoa que quer fazer uma prova enorme, tu querer fazer nos 10 minutos, ou tu querer fazer em 5 minutos a prova que não cabe fazer em 5 minutos, ou seja, uma pessoa que seja compatível com o teu mecanismo de estudo e que tenha compromisso também, que vai estudar, que vai se dedicar. Doutora Luciana, como foi quando você olhou lá a nota e estava aprovada? O que foi que você sentiu? Nossa, não acreditei. Não acreditei, tive que dar uma volta, eu olhei de novo, daí eu pensei, assim, na hora é surreal, porque a gente pensa assim, não, deve estar, não pode ser. Olha 1000 vezes, né? Olha, 1000 vezes, e depois abria quase todos os dias e a página não abria, e com medo que mudasse de uma hora para outra, mas eu abri Ixi, meu várias Deus. vezes, estava sempre aprovada ali. E, inclusive, com nota bem inferior a que a minha pontuação que eu contei, né, quando saiu o espelho da prova. Não entrei com recurso, porque na verdade eu só queria mesmo o aprovado, mas tipo, a minha pontuação foi bem maior, eu penso que foi bem maior do que a que me foi dada, mas tá Lógico, bem. é sempre mal corrigido. A prova é sempre mal corrigida. Independente do ano, independente de qualquer coisa, a correção sempre é mal corrigida. Tem alunos, por exemplo, que faltavam 5 pontos. Aí o cara vai lá olhar e eles deixaram de corrigir uma estação todinha. Tava a estação zerada. Quando olhou o vídeo, normal, tudo normal. Como é que pode o cara deixar de corrigir uma estação inteira? É só para o cara morrer do coração. Só para morrer do coração. Eu não sei como é que pode ser tão desorganizado. Uma prova que é tão cara. A prova é cara, meu amigo. Agora é R$4.100. E acontece todos esses problemas que acontecem. Tem lugar que não faz a prova, tem lugar que os atores desistem, os caras não estão preparados para nada. É terrível. Mas também é uma prova difícil de fazer, que é no Brasil todinho, mas não justifica, né? Porque a prova é cara. Doutora Luciana, eu quero lhe agradecer pela sua participação aqui na live. A gente já tentou marcar, como você mesmo falou, várias entrevistas, várias conversas. A gente nunca conseguiu. E hoje a gente conseguiu para falar o final da sua história do Revalida, porque sua história continua, mas a do Revalida se finaliza nessa live. Você já aprovou. Então agora é só aguardar o CRM, né? Mandar a documentação, escolher a universidade, aguardar o CRM e vai dar tudo certo. Então, lhe agradecer e lhe parabenizar mais uma vez. Parabéns, porque eu sei o quanto é difícil. Eu passei pela mesma coisa que você passou. É muito difícil, a gente espera muito tempo, é um processo muito sofrido e eu sei, mais do que ninguém, como isso é sofrido. Então, eu quero lhe parabenizar pela sua vitória. E queria que você desse suas considerações finais para a gente poder terminar a nossa conversa. Rafa, primeiramente te agradecendo a ti, graças a ti, as tuas orientações, eu consegui me orientar também para saber a forma de estudo, e te parabenizar também, né,
somos vencedores. Parabenizar todos também, os que conseguiram, os que ficaram por pontos, não desistam, façam os recursos, porque como o Rafa terminou de falar, a prova é muito mal corrigida, a minha mesmo foi muito mal corrigida. Não desistam de tentar os recursos, de buscar todas as formas, por mais pontos que tenham ficado. E a quem aprovou, parabéns, e quem não aprovou, que da próxima sorte e dedicação. Tá certo, doutora. Para você, meu amiguinho que assistiu esse podcast Revalida, eu também quero agradecer a sua presença. Não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no canal e deixar aqui o seu comentário. Eu espero que a história da doutora Luciana tenha impactado você de alguma forma, tenha feito com que você tenha mais esperança e mostrando várias pessoas que aprovaram para você ver que não é bicho de sete cabeças, que com dedicação, com entrega, você consegue aprovar sem nenhum segredo. Papai do céu abençoe todos. Nos vemos no próximo podcast Revalida. Tchauzinho para você.